Boa noite a todos. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje foi a minha saudosa avó que me contou. A data desse acontecimento ela não me relatou, mas saibam que é muito antigo, e foi em Minas Gerais. Pois bem, meus bisavós vieram da Espanha tentar a vida aqui no Brasil. E eram os dois casais, os pais da minha avó e do meu avô. Era uma época difícil no seu país de origem, pois estava acontecendo a guerra. E para piorar tudo de vez, veio a gripe espanhola, que matou muita gente. Nesse período eles vieram de navio, e lá presenciaram horrores, pois não existia vacina para essa doença. E os infectados que morriam eram jogados no mar, e o restante dos tripulantes eram isolados dos demais. E foram vários dias navegando até chegarem no Brasil. Meus bisavós traziam consigo as economias e conseguiram comprar um sítio em Minas Gerais. As terras eram produtivas e, com o tempo, com muito trabalho, derrubaram as árvores e fizeram seus ranchos. Então plantaram as primeiras mudas de café na área. Conforme o tempo foi se passando, com a renda da produção de café, cada um já tinha sua propriedade. Não existia mais a sociedade. Tudo ia bem com muita fartura. E não demorou muito para chegarem os filhos de ambos os casais. Pois bem, a minha avó Maria dizia que quando nasceu o caçula numa certa noite, o meu bisavô escutou um barulho muito estranho. Era um tipo de animal que rondava o rancho, mas para ele parecia ser um porco do mato. Como era uma área de derrubada, tinha vários por ali, inclusive tinha até onça, e por conta disso ele não deu muita importância, mas aquilo não parou. Em outra noite meu bisavô escutou tipo um uivo. Ele pegou sua cartucheira de 2 canos que deixava carregada, um lampião, e ficou esperando do lado de fora do rancho. Deixou o lampião apagado e ficou em silêncio. E de repente, algo começou a atacar as galinhas no galinheiro. Meu bisavô muito rápido acendeu o lampião, armou os 2 gatilhos da espingarda e mais do que depressa correu até lá. Ele viu uma cena terrível. Várias aves estavam destroçadas no chão, e as que sobraram estavam muito assustadas. Meu bisavô recolheu as galinhas que sobraram e levou para casa. Mas após esse ataque ele começou a ficar de vigia durante a noite, esperando seja lá o que fosse aquilo voltar. E a criatura até que voltou, mas não foi para atacar os animais. Aquilo tentou abrir a porta do rancho, e o meu bisavô, que já estava preparado, pela fresta do rancho puxou os 2 gatilhos e atirou no animal. Aquilo deu uma espécie de grito misturado com uivo, e era bem alto. Como aquilo estava no escuro, não deu para ver o que era, mas aquela coisa, quando foi baleada, saiu correndo quebrando os galhos pelo caminho e logo desapareceu no meio do mato. No outro dia havia muito sangue no chão. A trilha seguia mata adentro. Ali tinha rastros enormes do animal com respingos de sangue. Então meus bisavós, cada um armado com espingarda e facão, seguiram para ver se achavam que ele tinha acertado na noite anterior. E seguindo a trilha deixada pela criatura, eles foram até uma ribanceira que existia na divisa da propriedade, mas não encontraram nada por ali. A trilha acabava naquele lugar e era muito perigoso para continuar a caçada. E desde aquele dia que a criatura nunca mais voltou. Provavelmente, se ele tivesse morrido, os animais selvagens que existiam na mata deveriam ter devorado seus restos mortais, mas nada foi encontrado. Com certeza ele continuava vivo. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma boa noite.
Boa noite a todos que acompanham esse canal. Me chamo Washington. Venho aqui para contar uma experiência macabra que tive há tempos atrás, a única que passei ao longo da vida. Não quero revelar a cidade em que moro, pois algumas pessoas sabem do meu relato. E hoje, mesmo tendo se passado muitos anos, creio que alguém deva se lembrar. Por isso, gostaria de manter o nome da minha cidade no anonimato. Mas saibam que é uma cidade brasileira e que faz fronteira com o Paraguai. Algo que até facilitou no meu antigo trabalho, mas ainda hoje tenho trauma de morar aqui. Ou melhor, de andar por essas estradas. Hoje conto com meus 47 anos, mas quando comecei nesse negócio tinha apenas 19. Eu ia com meu pai fazer o seu trabalho, o mesmo que fiz por muito tempo. O meu pai era empresário, do ramo de compra e venda de eletrônicos. Comprava e vendia desde televisores até geladeiras. A gente pegava sua S10 e cruzava a fronteira. Comprava os mais diversos eletrônicos no Paraguai e logo fazíamos o mesmo trajeto de volta e vendia aqui no Brasil. Mas a gente não costumava pegar a fronteira em si. Era de costume nosso e de alguns conhecidos passar por uma estrada de chão, que foi usada pela gente por anos, pois se fôssemos passar pela fronteira, teríamos que pagar uma certa taxa de impostos, tanto pelos produtos, como também passar para lá, coisa que não seria nada bom para os nossos negócios. Por isso a gente optava passar por essa estrada. Depois de anos eu conheci bem a região. Até hoje lembro de vários pontos dessa estrada, onde devo seguir e onde devo voltar, pois fiquei nesse ramo por longos 12 anos e parei depois daquela noite macabra. Eu costumava fazer essa rota com um rapaz, o primo do meu amigo. Era ele que me ajudava a carregar a velha S10 do meu pai, com os eletrônicos e muitas coisas que comprava lá no Paraguai, e também para não dormir no volante, pois nossas viagens eram sempre durante a noite, especificamente na madrugada, já que o movimento era menor e não teria tanto perigo, pois era uma estrada muito perigosa. Mas apesar da ajuda que recebia, por um breve período de tempo esse rapaz não pôde viajar comigo, por motivos pessoais dele. E como tinha clientes e vendas para fazer, não podia ficar parado, até porque vivia daquilo. E decidi ir sozinho fazer essas viagens. Uma decisão nada inteligente, mas fiz 8 viagens sem ninguém, apenas eu e Deus, e nunca tinha passado por nada de estranho ou sobrenatural. E para vocês terem uma noção, eu morria de medo de ser preso, ou se não de ser roubado por bandidos que tem nessas estradas. Mas isso nunca me ocorreu. Mas algo pior sim. Estava frio e chovia bastante naquela noite. Já com a S10 carregada de produtos e voltando para minha casa, percorri um trajeto muito bonito. Era um descampado com uma vista para a minha cidade. Dava para ver as luzes de longe. Eu já respirava aliviado e tranquilo por já estar perto de casa. Mas do nada, escutei como uma batida no meu carro, que balançou tudo por dentro. Derrapei na pista e fui parar no acostamento, a poucos metros de um morro de barro que tinha ali. Após a batida, eu pensei ter passado por cima de alguma coisa. Então saí da S10 para verificar. Peguei uma lanterna velha e fui checar na estrada, mas não tinha nada ali, nenhum animal ou pessoa que eu poderia ter atropelado. Procurei por buracos e pedra também, mas nada. Nunca vi sequer uma pedra ou buraco por ali. Então, o que seria? Apavorado com o que vi, entrei no carro, virei a chave e saí dali. E quando pensava que estava livre daquela criatura, vejo que a mesma ainda me perseguia correndo do meu lado. Eu devia estar a mais ou menos 80 por hora, mas de alguma forma estava sendo alcançado por aquilo, que me seguiu até perto da primeira fazenda da região, onde as casas começavam e tinham gente morando ali. Dali em diante não vi mais aquela criatura. Então segui para casa muito rápido. Quando cheguei já estava perto de amanhecer. Era entre 4 e 5 da manhã. Todo molhado e assustado, meus pais me encontraram na cozinha de casa, já que eles acordam bem cedo, e foram eles que ouviram primeiro esse relato. Minha mãe me preparou um lanche
e o meu pai falou que não devia ter saído do carro, mas os dois acharam que aquilo foi tudo fruto da minha imaginação, coisa que não é verdade, já que mais tarde, quando fui descarregar a S10, tinha um grande amassado no teto do carro, e foi. Boa noite a todos. Eu me chamo Francisco, moro em Caçapava, que fica em São Paulo. Estou acompanhando seu canal faz pouco tempo, mas pelo que eu vi em seus relatos, batem certinho com aquilo que vi, sendo que meu pai, o seu Damião, também avistou a mesma criatura. Eu não sei se era o mesmo lobisomem, mas ambos os encontros foram assustadores. Antes de contar o relato do meu pai, vou contar a nossa história. Bom, eu venho de uma família bem humilde do interior. Além de mim, eram 6 filhos, 7 no total. Vivíamos numa roça próximo de Caçapava. Perto de nós também moravam outros familiares, mas as casas eram uma afastada da outra, numa distância de 100 a 150 metros. Meu pai foi muito trabalhador em sua vida. Inclusive, mesmo estando velhinho, ainda plantava em sua roça. Também mexia com a construção de casas. E hoje sou pedreiro, profissão que herdei do meu pai. Pois bem, quando eu era pequeno ele trabalhava numa chácara de um senhor, que só ia para o local no final de semana. E quem cuidava de tudo era meu pai e mais outros 2 caseiros. A chácara era bem grande. Eu e minha família até já fomos lá passar um dia. Tinha algumas plantações de frutas e animais. Eram porcos, galinhas e gado, mas era tudo para consumo próprio. Nada tão grande, mas não tão pequeno assim. Meu pai ficava responsável de cuidar das vacas. Já os outros 2 cuidavam dos bichos e também faziam a segurança do lugar. E esses 2 moravam bem perto da chácara. Já viviam lá há bastante tempo. Amigos que ele teve em toda a sua vida. Tudo ia bem seguindo como de costume. Porém, na quaresma de 1982, coisas bem estranhas começaram a acontecer. Alguns pequenos animais estavam sumindo. Primeiro foram 2, logo depois 6, e assim sucessivamente. Logo depois foi a vez dos animais maiores, onde muitos foram encontrados dilacerados. Já outros sumiam mesmo e nunca mais foram vistos pela região. Os caseiros logo trataram de dobrar a atenção nas vigílias e começaram a fazer rondas pelas redondezas, mas nada de achar quem estava fazendo aqueles ataques. Até pensaram ser uma onça ou lobo-guará, que tem muito por aqui, mas não era lobo e muito menos qualquer outro animal. O meu pai por muitas vezes dormia fora de casa, pois ele também estava indo vigiar com os outros caseiros, mas ainda assim aquilo nunca aparecia. E na única vez que o bicho deu as caras, todos souberam que era um lobisomem. Não foi fácil dar de cara com aquele bicho. O meu pai conta que eles sempre ficavam andando a cavalo pelas redondezas, cada um armado com canela seca e uma espingarda calibre 12. Eles começaram a achar que por causa deles mesmo, o bicho não atacava. Então decidiram começar a vigiar de dentro da casa sede da chácara. De vez em quando eles saíam para ver como estavam os animais, mas nada acontecia. O bicho sempre achava uma forma de atacar sem que fosse visto, mas numa noite ele acabou levando a pior. Já era assim por volta de 1 ou 2 da manhã. Segundo meu pai, nesse exato horário o Antônio, um dos caseiros, resolveu ir na sua casa pegar uma garrafa de café com sua mulher, já que estava cheirando de longe. Meu pai e o outro caseiro, chamado José, acharam uma boa e concordaram com ele. Então Antônio abriu a porta e foi saindo. Mas pouco depois que o homem saiu, eles só ouviram os estampidos de tiro, 5 no total. Logo após os tiros, alguma coisa berrou do lado de fora.
Rapidamente o meu pai e o José saíram da casa e viram aquilo a poucos metros, uma coisa peluda e mais escura do que a noite. Meu pai conta que o bicho era do tamanho de um potro, tinha pernas tortas e longas. A parte traseira daquilo era maior que a da frente, algo bizarro. O Antônio estava do outro lado carregando seu revólver, mas nem foi preciso atirar, já que meu pai deu mais 5 tiros, que acertaram em cheio o peito daquela criatura. Logo em seguida, o outro caseiro também deu mais 5 tiros no bicho, que cambaleou para o lado e olhou bem para meu pai. Depois disso, sem mais nem menos, correu para dentro da mata. Até parecia que não tinha levado os tiros, mais de 10, e sumiu rapidamente. Após o fato macabro, meu pai foi de encontro com o Antônio, que falou sobre o que aconteceu. Enquanto ele ia no rumo da sua casa, o bicho vinha na direção da pocilga, e ele nem esperou o bicho chegar perto, já puxou o revólver e descarregou as balas ali mesmo na criatura. Então, depois de tudo ficar calmo e tomarem um café reforçado, eles pegaram os cavalos e seguiram para onde o lobisomem foi. Mas no encruzilhada perderam o rumo da onde a criatura tinha ido. Eles chegaram a procurar pela região, mas não acharam nada, nem corpo de gente e nem corpo de bicho. O meu pai me contava sobre esse caso e dizia que não era para sair em noite de lua cheia, nem que saísse de casa desarmado. Por isso sempre andei com um canela seca que ganhei dele, pois podia sentir o tanto de medo que meu pai tinha daquele bicho. Eu só não contava que um dia ia ver aquele maldito também. Isso aconteceu há pouco mais de 15 anos. Não era tempo de quaresma, mas lembro que a lua brilhava bastante no céu. Era assim para o começo do ano, entre janeiro ou fevereiro. Eu estava namorando com a moça ali da região. Ia sempre a cavalo na sua casa para ficar numa prosa. Além do mais, era amigo do seu pai e do seu irmão, que de vez em quando ia pescar com a gente aqui de casa. E no interior tem seus causos. Onde morava tinha esses. Começava sempre pequeno, mas logo depois todo mundo estava falando. O que foi o caso do lobisomem. Meu pai me contou para tomar cuidado na estrada, porque tinha um bicho atacando os animais na região. Claro que redobrei a atenção, pois acreditava e acredito nessa criatura. E também porque tinha vezes que andava sozinho nessas estradas à noite. Lá você só podia andar de duas formas, de moto ou com cavalo, ou se não a pé mesmo, mas era raro ver alguém andando a pé. Tudo era longe com difícil acesso, assim como era a casa dos meus sogros, da qual eu tinha que passar por 5 propriedades, cada uma separada por uma porteira, onde você tinha que parar para abrir. Pois bem, as pessoas começaram a ver o lobisomem, mas eu não vi a criatura, mesmo voltando tarde da noite da casa da minha namorada. Mas não baixava a minha guarda, e nem desacreditava do que me falavam. Continuava em alerta, e sempre acreditando na minha intuição, pois foi por ela que fui salvo do ataque daquele ser. Era uma noite comum. A única exceção daquele dia era a lua cheia, que estava bem clara iluminando o interior. Dava para ver até certa distância, e até que bem. Por volta de umas 6:30 da tarde, saí a cavalo para a casa da minha namorada, assim como fazia todo dia. E como nada estava diferente, quando saí de lá para voltar à minha casa, já eram 11 horas. Montei no cavalo e já ia voltando, mas pouco depois que saí, antes de chegar na primeira porteira, o cavalo empacou, botou as orelhas para trás e começou a relinchar. Eu pensava que era cobra que tinha ali no chão, mas não tinha nada. Foi quando percebi que em meio a uns matos, algo muito escuro vinha correndo em disparada. De pronto o cavalo deu meia volta e começou a correr, indo na direção da casa de minha namorada. E já sabia que a coisa que vinha na estrada era um lobisomem. Logo cheguei na casa outra vez, e para minha sorte a porta estava apenas encostada. Pulei do cavalo que se embrenhou na mata
Ainda pude ver ao longe aquela coisa me seguindo. Então corri para dentro de casa. E assim que entrei, começamos a ouvir uma passada pesada, bem na estrada em que eu estava. Ali, próximo de mim, era a coisa que deu trabalho para o meu pai. Uma criatura vinda do quinto dos infernos. O bicho, que não era bobo nem nada, não ficou lá esperando alguém sair para reagir. E logo continuou correndo, seguindo no sentido da estrada. Contei ao meu sogro o que tinha acontecido. Ele foi atrás do lobisomem, mas não o encontrou perto de casa. E eu passei a noite por ali mesmo, já que não queria sair com aquela criatura solta. Pela manhã, assim que acordei, o meu pai já estava lá, esperando por mim. Ele, que já sabia de tudo, me levou para casa e contou que assim que o meu cavalo voltou sem mim durante a madrugada, ele já sabia que algo ruim tinha acontecido comigo. Falou também que o bicho podia ser o mesmo que ele viu, ou não, já que lobisomens são seres vingativos, e aquele talvez buscasse vingança contra meu pai, ou se não para alguém da sua família, no caso, eu. Alguns devem se perguntar por que não atirei no lobisomem. Não dá tempo de raciocinar. É muito rápido. O instinto humano fala mais alto. A única coisa que você pensa é em correr, e nada mais. Eu estava com canela seca na cintura. Tinha 5 balas no tambor, mas nem lembrava que ele estava ali, já que foi assustador aquela cena que vi. Ainda vivo numa parte rural até hoje, mas não aquela que me encontrei com o lobisomem. Vou lá de vez em quando para visitar amigos e parentes, mas nunca mais passei por aquela estrada de noite. Muito obrigado, Sam, pela sua atenção. Em breve quero ver esse relato narrado no seu canal. Boa noite. Assim foi o início de tudo. Em uma ocorrência policial, há 9 anos, houve uma troca de tiros e o elemento foi alvejado por mim. O mesmo foi levado ao hospital da cidade, mas veio a óbito. Dias após o ocorrido, o avô do meliante, um velho bruxo da região, veio a mim enquanto eu trabalhava e começou a me maldizer, falando que eu não honrava a farda que vestia, que eu devia não ser chamado de policial, e começou a me amaldiçoar com palavras que nem vale a pena. Começou a passar mal e foi levada ao hospital. Infelizmente, no dia seguinte, já à noite, eram umas 10 e pouco da noite, quando todos que ali estavam ouvem uma gargalhada tenebrosa. E olhando para fora da capela, lá estava o velho bruxo dando gargalhada e dizendo para mim que eu estava sentindo o que eu o fiz sofrer ao matar seu neto, naquela ocorrência onde o baleei. Enquanto ele me chamava de maldito e me xingava de muitos nomes, meu coração se encheu de fúria. E disse para ele, ainda com a minha voz mais alta que a dele: me amaldiçoe mesmo, mas faça isso o mais rápido possível, pois se não fizer, vou te matar, seu macumbeirozinho de merda. Na mesma hora ele deixou de gargalhar. Meus companheiros de farda de imediato me levaram para a cozinha da capela e os outros tiraram aquele velho filho do cão dali. Na madrugada, em meio ao velório da mulher que muito amei, me deu uma imensa dor de cabeça, que parecia que meus olhos iam saltar do meu crânio. Também parecia que eu ia vomitar.
o que eu já não tinha no meu estômago. Nunca senti nada como isso. O dia foi nascendo e, infelizmente, chegou a hora de dar adeus à minha amada, que muito amei e muito me fez feliz. Após me despedir dela, com grande dor em meu peito, pela perda do meu amor, fui na praia, em uma parte deserta, onde o rio deságua no mar, aqui onde eu moro. Me sentei debaixo de uma castanheira e fiquei ali olhando o mar e ouvindo as ondas indo e vindo. Acabei apagando, pois eu estava muito cansado e não havia dormido nada. Tive uns pesadelos e neles grandes cães, uns de olhos vermelhos e amarelos, brigavam entre si e corriam em minha direção. Eu corria como se minha vida dependesse daquilo. Até que um daqueles cães, um de olhos amarelos em uma pequena mancha na testa, me alcançou e me pegou. Lembro de acordar já de noite, atordoado, na cidade vizinha minha, sobre uma montanha que é um ponto turístico aqui do estado do Espírito Santo. Ela se chama O Frade e a Freira. Acordei com um corpo fraco, minhas pernas e braços estavam dormentes, roxos. Não estava entendendo como eu cheguei ali e nem o porquê. Eu estava sem roupa e fui descendo a montanha abaixo. Nos pés da montanha tem umas plantações de banana. Eu peguei umas folhas de bananeiras e me envolvi nelas. Fui andando estrada afora como se fosse um andarilho. Passava pelas pessoas e elas corriam de mim. Continuei andando agora na BR-101. Já estava na cidade de Rio Novo do Sul. Quando parei no primeiro posto de gasolina que fica à esquerda, antes da entrada da cidade. Ali, com a ajuda de um rapaz, consegui entrar em contato com meus companheiros de farda, que estavam preocupados comigo, pois eu havia sumido o dia inteiro. Após terem me buscado em Rio Novo do Sul, me levaram ao hospital evangélico na cidade de Cachoeiro Itapemirim, cidade do cantor Roberto Carlos. Chegando lá, meus braços e pernas já estavam menos inchados e roxos, e eu já não sentia mais muitas dores em meu corpo. Os demais policiais me perguntaram o que havia acontecido comigo, e por que eu estava em outra cidade, e por que eu estava sem roupas. Mas eu não sabia responder nada. Então deduziram que eu estava tentando me matar. No outro dia, após eu acordar, já com o corpo sem marca alguma e sem roxidão alguma, tive alta do hospital e Cabo João me levou umas roupas dele e me trouxeram aqui em Marataízes, litoral capixaba, onde eu moro até hoje. Após me deixarem em casa, as palavras ditas por aquele velho bruxo bombardearam a minha mente, me trazendo imensa fúria e ódio. E cada vez mais que eu pensava nele, tinha vontade de morder seu pescoço e sentir seu coração parar de bater em minhas mãos. Confesso que, ao anoitecer, fui armado até a casa daquele velho desgraçado e fiquei escondido no fundo do quintal, esperando o momento certo para pegar ele e de jeito. Mas algo inesperado aconteceu. Ia dar 9h30 da noite, quando ali onde eu estava,
Em meio a umas mangueiras abaixado, meus ossos começaram a estalar do nada. Minhas mãos doeram todas. E eu pude ver quando elas aumentaram de tamanho rapidamente. Meu corpo parecia pegar fogo. Tive que retirar as minhas roupas, pois elas incomodavam muito. Quando eu me contorcia no chão, retirava as roupas ao mesmo tempo. Quando do nada, tudo parou. Tudo cessou. Mas me senti enorme, soberano, pois diante da minha presença, tudo se calou. Nem sequer os grilos faziam barulho. Sentia meu corpo tremido, pois os músculos de tão fortes não paravam quietos. Minha audição era fenomenal, pois podia ouvir as batidas do coração dos demais seres vivos por perto. Mas a visão preto e branco e amarelado me facilitava enxergar na noite mais escura. Eu me senti um rei dominador, que nada pode parar. Quando ouvi passos vindo de dentro da casa e me escondi, e vi aquele velho saindo pela porta. Parou, olhou bem. Você cospe nela e agora a quer beijar. Neste instante, me levantei, soberano, ainda escondido atrás das mangueiras, e cravei as minhas unhas nelas, furiosamente. Olá, Sam. Eu me chamo Leonardo. Sou natural da cidade de Codajás, que fica aqui no Amazonas. E tudo o que irei relatar aqui aconteceu em 2013, mais precisamente lá pelo mês de abril. Na época tinha meus 18 anos. Bom, como falei no começo do relato, eu sou natural da cidade de Codajás. Só que a situação na minha cidade estava um pouco precária. Não tinha emprego. E eu precisava trabalhar para ajudar a minha família. Eu tinha um primo que na época já tinha saído de Codajás e estava morando em outra cidade aqui do Amazonas. Ele já estava para lá há bastante tempo. Naquela época, como não tinha um WhatsApp, a gente se comunicava através de mensagem de texto e ficávamos conversando através de mensagem de texto. Daí um certo dia ele me falou: "Meu primo vem embora aqui para a cidade. Aqui é uma cidade turística. Aqui vem muito turista visitar as praias, participar de pesca esportiva, é muito bom." Então, na época, juntei um dinheiro suado, que era uns R$ 200, e fui para a mesma cidade do meu primo. Chegando lá nessa cidade, eu ainda passei umas 2 semanas desempregado. Gastei muita sola de sandália atrás de emprego, e não estava conseguindo. Até que fiquei sabendo através do meu vizinho que tinha uma construtora que estava pagando peão para trabalhar na obra de um cemitério. Um cemitério que não vou dizer o nome aqui, por uma questão de privacidade. Eu fui lá, conversei com o encarregado e fui fichado na firma. E logo comecei a trabalhar nesse cemitério. E até que era um serviço muito bom. Eu batia massa, fazia terraplanagem, capinava e estava ganhando o meu salário, já que nunca recebi um salário na vida. Estava conseguindo mandar dinheiro para minha mãe e estava tudo certo. E acabei fazendo muita amizade com o pessoal da peãozada lá, desde o gerente, o encarregado, até o cara que fazia a faxina do lugar.
E lá com a gente trabalhava um senhor, que era conhecido como Chicão. Ele era o vigia que ficava durante a noite no cemitério. Quando a gente estava saindo, assim por volta das 5 ou 5:30 da tarde, era o horário que ele chegava. E de vez em quando a gente ficava numa prosa até umas horas. Ele era muito brincalhão, um cara que brincava com as coisas, um vascaíno fanático doente. A gente enchia o saco dele por causa do Vasco, mas num certo dia chegou a informação que o Chicão tinha falado com o encarregado, pegou as suas contas e foi embora dali. O Chicão era um cara muito alegre e muito brincalhão, mas o pessoal falou que ele estava muito chateado, estava assustado, sabe? Muito assustado mesmo. Ele disse que ia se tratar, porque não foi um susto qualquer que ele levou. Inclusive na época surgiram várias histórias sobre o Chicão, até boatos maldosos. Inventaram que ele tinha dado em cima da mulher do gerente e que o gerente estava correndo atrás dele para poder pegá-lo. Mas nada disso era verdade. O Chicão não era assim. Ele era um cara brincalhão, sabia brincar e sabia entrar e sair de qualquer lugar. Bem, isso do Chicão foi no mês de março, mais precisamente no final de fevereiro para o começo de março. Ele foi embora e não deu notícias, não deixou rastro nem nada. Até que um dia fui fazer uma travessia na ponte Rio Negro e acabei topando com o Chicão na cabeceira da ponte. Ele já estava trabalhando vendendo laranja. Quando me viu, ele falou: "Poxa, Léo, quanto tempo, rapaz? Como é que tá os meninos? Tá tudo certo?" E logo perguntei o que tinha acontecido. Então o Chicão continuou: "Rapaz, é uma história muito complicada, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo." Curioso, continuei pedindo para ele falar o que aconteceu, e achei que passei uma confiança para ele. Então o Chicão contou a sua história. "Rapaz, o cachorro do mato foi para me pegar. Ele só não me pegou porque fui mais esperto que ele. Eu estava lá na minha guarita fazendo café e ouvindo rádio. Era assim por volta de 1 e pouco da manhã, hora que saí da guarita para fumar, e aproveitei e fui fazer uma ronda pelo cemitério. Fui olhar a capela, os arredores, fazer uma ronda de costume. Mas aí percebi que tinha alguém andando no cemitério. Não deu para ver quem era, mas deu para ver a silhueta de alguém. Assim que vi aquilo, passei a mão na minha peixeira e fiquei atento. O que tivesse ali, eu ia pegar na faca. Mas resolvi voltar para a guarita. Desliguei o rádio e também a luz, e fiquei atento. Pouco depois, uma coisa escura passou correndo pela guarita, e resolvi abrir a porta para ver o que era. Mas assim que abro a porta, vejo tipo um cachorro da raça Rottweiler na minha frente. Era todo preto e muito grande. Aquilo tava de 4, mas quando olhou para mim, ele ficou de pé, que nem um homem. Aquilo tinha mais de 2 metros de altura. Quando vi o bicho fazer isso, só falei comigo mesmo: "O sangue de Jesus tem poder." E entrei de novo na guarita. O bicho lá fora ainda deu uns murros na porta, e ela quase que foi ao chão, porque é uma guarita improvisada. Mas graças a Deus que nada aconteceu, e o restante daquela noite não consegui dormir. Até lembrei da minha mãe. Léo, parecia aqueles filmes de Hollywood. O bicho deu um uivo muito alto e ensurdecedor. Depois de ouvir aquela história do Chicão, eu fui embora. Me despedi dele, peguei minha sacola e saí dali. Aí passou uns 2 dias, e o outro vigia improvisado que estava no lugar do Chicão disse que ia embora, e que ali não ficava mais, e foi embora. Aí passou mais 2 semanas, e o outro vigia também foi embora, dizendo que o lugar era sinistro durante a noite, e que não voltava mais lá. Na época, como estava precisando de uns trocados a mais, resolvi me candidatar à vaga de vigia do cemitério. Achava que nada ia me acontecer. Então falei com o encarregado, o seu Agostinho, e ele disse que a vaga era minha, já que mais ninguém queria ficar ali. Mas eu disse que queria alguém para ficar comigo, porque de 2 dava para um amparar o outro.
no caso de alguém invadisse o cemitério para roubar o material. Ele disse que ia falar com o Mateus e com outro novato, para ver se eles iam ficar comigo. Aquilo que vi, não desejo que ninguém veja. É uma coisa muito macabra. A pessoa sente na pele que vai morrer. Você se sente inútil, enfraquecido, sabe? Pois bem, então fui trabalhar de vigia. Passou alguns dias e nada aconteceu. Até cheguei a pensar que era exagero do Chicão. Que ele contou aquela história para deixar a gente com medo, assim como devia ter feito com os outros vigias. Mas não era nada disso. Certo dia, numa noite bem clara, a luz estava iluminando bem o cemitério, que inclusive estava com 70% das obras concluídas. Só faltava levantar um muro, fazer um detalhe, um acabamento, sabe? E o cemitério já tinha sido batizado. Até já tinham feito o velório de umas 5 pessoas. E na tarde daquele dia tinha sido enterrado uma senhora. Era a gente trabalhando e o pessoal enterrando o corpo. Naquela noite o Mateus, meu parceiro, me falou que tinha tido um sonho feio e muito estranho. Ele sonhou com morte, uma coisa assim. Eu disse que devia ser coisa da cabeça dele, já que a gente estava trabalhando com gente morta, e talvez por ver aquilo todo dia, ele sonhou. E ele concordou comigo. Então fui fazer uma ronda. Peguei minha lanterna e passei perto do túmulo que tinha sido enterrado a senhora. Até cheguei a comparar a data do nascimento e a data da morte, coisa que algumas pessoas têm mania. Mas foi aí que senti um barulho mais lá pro fundo do cemitério. Parecia como se alguém estivesse cavando um buraco, só que muito rápido. Então chamei o Mateus e fomos averiguar o que era. Ele pegou um pedaço de madeira e eu peguei uma faca. Então fomos andando e paramos atrás de uma árvore que tinha na frente da capela. Apaguei a lanterna para não assustar quem estava ali. Além do mais, a lua estava clara e dava para ver bem a região. E só víamos aquela terra subindo para cima, como se alguém estivesse cavando um buraco. Na hora pensei que fosse alguma pessoa querendo roubar órgãos, já que na época víamos muito isso na TV. Então o Mateus, mais corajoso, foi até o buraco para ver o que era. Ele me mandou ficar atrás da árvore vigiando. Qualquer coisa era só correr e me esconder na guarita. Então Mateus pegou o pedaço de madeira e foi até lá. Quando ele chegou na beirada do buraco, focou a lanterna lá dentro. E o Mateus disse que viu a cena mais assustadora da sua vida. Tinha um bicho parecido com um cachorro misturado com um gorila. E estava arrancando o braço da senhorinha que tinha sido enterrada ali. O bicho estava com o braço da senhora na boca. Nessa hora, corremos para a guarita. E por incrível que pareça, ele não correu atrás de nós. Aquilo continuou lá, com o braço da senhora na boca, só observando a gente correndo. No outro dia, o encarregado, o seu Agostinho, perguntou por que a cova estava mexida, e não contamos o que de fato aconteceu. Falamos que um andarilho ali da região passou pelo cemitério, cavou aquela cova e carregou o braço da senhora. Bom, a família falou que iria prestar queixa, que era uma falta de respeito com o falecido, que ia processar o cemitério, essas coisas. Mas acabou que no fim abafaram o caso. Depois de tudo, o seu Agostinho me chamou e me perguntou: Léo, conta a verdade. O que está acontecendo? Aquilo não foi obra de ser humano, não. Que tipo de pessoa que vem no cemitério só para roubar o braço de um falecido? E eu respondi: Não sei, seu Agostinho, mas me diga, você acredita no sobrenatural? E ele me respondeu: A minha mãe era mãe de santo e acredito em algumas coisas. Então segui falando. Então vamos fazer uma armadilha para pegar esse bicho ou esse homem que está aparecendo por aqui e vem toda noite profanar os túmulos. Se for um bicho, vamos castrar essa coisa. O seu Agostinho aceitou e formou uma equipe de 7 homens. 2 desses estavam armados.
Um estava com uma espingarda e o outro com um revólver calibre 38. E o restante dos homens estavam armados com facões, facas e canivetes. Tudo para pegar o homem ou tal bicho que estava aparecendo por ali, já que ninguém sabia o que de fato era. Daí fiquei na guarita e o Mateus ficou na capela, já que segundo ele dava para ver bem o cemitério, e que se ele visse alguma coisa, iria avisar. Ao lado da capela tinha uns andaimes, e o resto do pessoal ficou lá. E ali ficamos esperando o tal bicho aparecer. Passou alguns dias e nada da criatura aparecer. O pessoal ia vigiar, mas só estavam perdendo tempo, já que nada acontecia. Até que numa noite o seu Agostinho disse que aquela seria a última noite que o pessoal ficava de vigia no cemitério. Mas foi justamente naquela noite que o bicho apareceu. E eu fiquei cara a cara com o lobisomem. Naquela noite falei pro seu Agostinho que ia ficar na guarita, esperando alguém passar. Ele concordou e ali ficamos vigiando. Então as horas foram passando, até que chegou às 2 horas da manhã. Nessa hora subiu um cheiro podre no ar, um cheiro muito podre mesmo. Até tapei o nariz por causa do mau cheiro e resolvi abrir a janela para melhorar. E assim que vejo lá fora, a cerca de uns 10 metros da guarita, vejo um ser enorme de 4. Seus dentes eram saltados da boca e babava bastante. Aquilo me olhava com um olhar de ódio. Foi uma cena macabra. Parecia que ele tinha saído do quinto dos infernos. Muito rápido fechei a janela para me proteger, e o bicho se jogou na porta com muita força. Por pouco a porta não caiu. Ele batia e queria entrar a todo custo. Eu só me tremia lá dentro, mas passei o rádio para o seu Agostinho, falando que o bicho estava ali. E quando menos me dei conta, ouvi aqueles barulhos de tiros, dados pelos homens. Foi aquela correria atrás do bicho. O seu Agostinho me chamou para irmos atrás daquela coisa, que saiu correndo pelo meio do cemitério. Ele ainda derrubou um homem da árvore, e o seu Agostinho atirou, que acertou um tiro nas costas daquela criatura, pois ele berrou muito alto, mas ainda assim continuou correndo. Eu, naquelas alturas, estava numa espécie de transe. Tinha saído desse plano, inconsciente devido ao medo que estava sentindo. O seu Agostinho falou que pelo menos tínhamos acertado o bicho, mas eu só disse que não queria ficar mais ali. Estava com muito medo. Pedi desculpas a ele e falei que não continuaria como vigia do cemitério. Ele disse que estava tudo bem, e no outro dia aconteceu algo bem curioso. Pela manhã soubemos que o Moisés, um outro peão que trabalhava ali no cemitério, tinha ido para Manaus, porque a esposa dele tinha o encontrado caído na porta de casa, com ferimento nas costas, e que seria um ferimento causado por arma de fogo, já que tinha chumbo nas costas dele. O seu Agostinho chamou eu e o Mateus e perguntou o seguinte: o que vocês acham? Será que o bicho era o Moisés, que encarnou e se gerou como bicho? Eu disse que só podia ter sido isso, já que depois do acontecido, o Moisés sumiu. A família dele se mudou da cidade e ninguém mais ouviu falar nele. Inclusive, ele fugiu do hospital com muito medo, assim como algumas pessoas falaram. Eu nunca mais me esqueci desse dia. Foi uma experiência assustadora. O Mateus, coitado, ficou com trauma do que viu, já que naquela noite o bicho estava com o braço da velhinha na boca, e foi algo assustador, a visão do próprio inferno. Esse foi o meu relato, Sam. Muito obrigado pela atenção. Gosto muito do seu trabalho, e o seu canal é excelente. Muito obrigado, e que todos tenham uma ótima noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo
esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.